Olá pessoal, eu vou apresentar agora o palestrante Luciano Stoduni. Ele é professor com 20 anos de experiência no ensino de filosofia e sociologia. É mestre em educação pelo Centro Universitário Uninter. É especialista em sociologia política pela UFPR. Especialista em filosofia pela PUC-Paraná, graduado em filosofia. Possui vasta experiência na coordenação de projetos educacionais, no combate à violência escolar. Atua também com hipnose clínica no Instituto Sofia, com foco no combate à violência. O tema da palestra dele é uma perspectiva filosófica sobre a origem da infância e a construção dos direitos da criança. Com vocês, Luciano Stoduni. Olá, eu sou o Luciano e primeiramente eu gostaria de agradecer imensamente por essa oportunidade de estar participando do CONAVE, de um evento que surge aí como uma grande ideia e principalmente pelo que representa aí um basta contra a violência que sofrem as nossas crianças. As nossas crianças que são a parte tão importante da nossa sociedade, afinal é delas que depende o futuro da nossa sociedade, né? Se não for pelas crianças, nós podemos falar que nós não temos futuro. E por outro lado, essa parte tão importante, ela nem sempre tem voz, nem sempre tem vez, nem sempre tem direitos, e nós sabemos aí que a criança muitas vezes ela acaba sendo negligenciada. A criança muitas vezes é tratada como coisa, é tratada como objeto, é tratada como propriedade, mas ela não é tratada dentro daquilo que deveria ser a essência, como alguém em transformação, como um pequeno ser humano que é proprietário de direitos e, claro, tem também deveres. Então, a minha fala nesse congresso, ela tem um viés filosófico que diz respeito à construção da infância. Afinal de contas, a criança nem sempre foi tratada como criança, assim como a infância nem sempre foi identificada como infância. Quando nós pensamos na criança, nós olhamos para a nossa sociedade e acreditamos que a criança está relacionada a essa pequena criatura, né? Ou quase um pequeno ser humano, e nós esquecemos de toda essa construção que existe em torno da ideia de criança. Então minha fala aqui, ela tem como ponto central resgatar a construção da infância para nós pensarmos na importância do direito e dos deveres das crianças e como nós podemos fazer para reforçar essa guarda desse período tão importante na construção do ser humano, que é a infância. E quando nós falamos em infância, falamos aí na criança. A criança nem sempre foi tratada como criança. Muito longe dessa identificação da criança. Ela só passa a ser pensada enquanto criança a partir do século XV. No século XV ela ainda é vista como um adulto em miniatura, e aí após o século XV começa a mudar a mentalidade. Grande parte se deve a uma construção da igreja que começa lá no século X e vem se estendendo até o século XV, aonde começa a mudar essa mentalidade. Por quê? E aí você talvez não tenha nunca encontrado informações com relação a essa perspectiva direcionada à criança, ou mesmo uma perspectiva direcionada à infância. Então vamos resgatar algumas ideias, as ideias que estão lá mais distantes, para nós percebermos como foi difícil
a construção de direitos e valores até chegarmos na concepção de criança que nós temos hoje, até chegarmos na nossa concepção de infância e até nós chegarmos nesse entendimento acerca dos direitos, deveres e principalmente a preservação e a importância dada à infância. Muito bem, ao voltarmos historicamente aos momentos mais antigos, os quais encontramos registros válidos, nós encontramos lá o Código de Hammurabi. O Código de Hammurabi tem aí uma grande importância porque ele é uma das primeiras referências da construção dos direitos, muito antes aí do direito romano. Então, ao buscarmos o Código de Hammurabi, nós encontramos lá no artigo 195. Se uma criança agir de maneira violenta, isso, agir de maneira violenta, né? Se a criança der um tapa no seu pai, é direito do pai cortar-lhe as mãos fora. E aí você já começa a ficar chocado, pelo menos eu fico chocado cada vez que vou ler isso, né? Cada vez que volto lá nos estudos. Olha, é direito do pai. Começa aí a ideia de reforçar o papel do pai e a criança vista como coisa ou propriedade. Tem um outro artigo que vai trazer o seguinte, ainda do Código de Hammurabi, né? Está próximo aqui do 195, 193, se não me falha a memória. Ele vai trazer a seguinte afirmação: se uma criança adotada ela falar que não é filha do seu pai adotivo, o pai tem o direito de cortar-lhe a língua. Meu Deus, tá? Olha a concepção, né? Concepção de criança, concepção de sociedade, concepção de mundo, quando a gente começa a olhar de que forma era tratada a criança. Então veja, se a criança de repente foi adotada e você não sabe por que motivo, passou por maus tratos talvez, e ela falar, você não é meu pai, o pai tem o direito de cortar-lhe a língua fora. Se uma criança estiver sendo abusada pelo pai e de repente revidar dando um tapa, é direito do pai cortar-lhe as mãos fora. Então, quando a gente volta e resgata essa construção de direito, principalmente aí, retomando, a gente nem vai entrar num viés que seria muito mais complexo e demandaria muito mais tempo, que seria analisarmos, né, uma questão com relação à sociedade da época, a rediscussão de valores, papel de paternidade, mas a gente tem aqui um foco na criança. Então a criança não tinha direito a absolutamente nada. A criança era vista como coisa. Avançando um pouco mais e chegando lá na Roma antiga, nós nos deparamos com uma outra mentalidade que também é extremamente interessante e nos leva a compreender esse entendimento da criança enquanto um processo de inserção familiar. Para os romanos, o nascimento ele não representava apenas um ato biológico. Nasceu, pronto, né? Temos aqui uma nova criança. A criança nasceu. Mas existia uma simbologia por trás do nascimento que estava relacionada à aceitação da criança no seio familiar. Se a criança não fosse aceita no seio familiar, essa criança ela simplesmente ficava à mercê da própria sociedade. E aí você pensa, tá, como assim o aceite da criança? Simbolicamente, você já deve ter visto várias vezes essa manifestação. Quando a criança nasce, os pais erguem a criança e mostram a criança simbolicamente para a sociedade. Então, simbolicamente, o ato de erguer a criança representa a aceitação, não o nascimento.
O nascimento não representa absolutamente nada. A criança pode nascer e o pai não aceitar a criança. E aí você pode estar pensando, poxa, mas o que acontecia quando a criança não era aceita? Então a criança rejeitada. A criança rejeitada poderia ser deixada no muro, em frente à casa, exposta, né? Para que alguém que ao passar em frente à casa ficasse de certa forma comovido, poderia levar essa criança. Se a criança não fosse levada por ninguém, ou ela poderia morrer em cima do muro, ou poderia ainda ser comida por um animal. E os pais, quando o pai, né, que simbolicamente o pai aqui é que representa toda essa construção legal e principalmente vinculada a essa construção social, quando o pai coloca a criança em cima do muro, o pai não levantou, o pai não apresentou a criança para ninguém, não apresentou a criança para a sociedade. Esta criança não é aceita no seio familiar, por N motivos. Então o pai poderia ter lá os seus motivos, mas simplesmente o pai não aceitou essa criança. E essa criança que não era aceita era entregue à mercê da sorte ou à mercê aí dos deuses, a intervenção que fosse idealizada, mas não seria uma intervenção paterna, muito menos uma intervenção familiar. Então veja, né, parece uma coisa muito distante da nossa realidade, para não falar uma ideia muito louca, muito estranha. O nascimento não representava nada para os romanos. Simplesmente a criança passaria a existir no seio familiar, então a ideia de aceitação, se esta fosse apresentada simbolicamente à sociedade. Se ela não é apresentada simbolicamente à sociedade, não há uma aceitação. Não tendo aceitação paterna, não tem aceitação familiar. Vale aqui ressaltar que também ocorriam tratamentos, não vou dizer semelhantes a esse, mas tratamentos distintos às crianças que nasciam com deformidades. Então, se uma criança nascesse com deformidade, aí era um consenso comum, e isso você pode encontrar lá nas afirmações do Sêneca, não se deve investir aquilo que não vai retornar em nada. Então, por exemplo, se uma criança nasce com deformidade, o comum era jogar essa criança já nas valas. Então, poxa, essa criança, e essa dificilmente alguém iria se compadecer, pegar a criança, cuidar, tratar ou fazer alguma coisa do gênero. Essa criança era simplesmente morta porque ela não traria nenhum tipo de benefício para a sociedade. As crianças foram executadas durante, a gente pode pensar, né, esse período então, do Código de Hammurabi até aproximadamente no século X. Então, até século X, as crianças são executadas sem grandes problemas. Você não vai olhar para a criança de uma forma diferenciada. Então, essa criança não tem nada a oferecer. Poxa, essa criança ela não me traz nenhum tipo de benefício, de construção. Simbolicamente, a família ela não tem nenhum comprometimento com a criança, tá? Quando que começa esse comprometimento com a criança? Apenas a partir da intervenção da igreja. E aí, século X, existe toda uma construção em torno da Igreja Católica, no sentido de correlacionar o matrimônio a um elemento sagrado. Por mais que existisse antes, e você pode estar pensando, poxa, mas a Igreja Católica é mais antiga do que isso. Nós teríamos lá, então, século III, a Bíblia já está pronta, mas a construção social dessa perspectiva simbólica com relação à criança, ela demora mais a acontecer. Então a gente tem aí, na Alta Idade Média, processo de construção em torno da criança, que existem simbolicamente. Ver uma outra ideia que nós temos durante o período medieval, que nos chama muito a atenção. Quando a gente pensa assim, as crianças e mesmo as crianças aqui, os filhos da realeza.
E se a gente está falando dos filhos da realeza, pô, não é mais a plebe, não são aqueles que teoricamente não têm direito, né, mas os filhos da realeza. Os filhos da realeza nascem. Então nasceu lá, teoricamente, em berço de ouro. A criança nasceu em berço de ouro. Esta criança será entregue a uma ama de leite, aos seus tutores, e esta só vai retornar à sociedade, ou vai retornar ao seio familiar e, por consequência, aí ser apresentada à sociedade a partir dos 6 anos. E antes dos 6 anos? Antes dos 6 anos, esta criança não é vista como criança. Simbolicamente, né, ela não representa nem o mini adulto. Por quê? Porque durante a Idade Média, os índices de mortalidade infantil eram alarmantes. Então existia a morte era algo muito presente. Se você pesquisar imagens de crianças no período medieval, você vai encontrar lá a imagem onde está a criança, muitas vezes sendo representada numa ilustração, numa pintura, de mãos dadas com a morte. Por quê? Porra, peste, doenças, aquelas que não tinham uma situação mais favorável. Você tinha a própria questão da desnutrição, a fome. Isso tudo fazia com que a criança ela acabasse sendo meio que deixada de lado, abandonada. Ela não era tratada como criança. Muito distante do que diz a nossa realidade com relação ao tratamento de criança. Tá? Então, a partir dos 6 anos, ela ficava lá. A ama de leite iria cuidar dela, então da alimentação. O tutor iria ensiná-la, então, a falar. Veja que me recordo agora de um dos nomes conhecidíssimos da filosofia, Michel de Montaigne, né? O Montaigne também sendo de uma família abastada, do Barão de Montaigne, ele também ficou aos cuidados de uma ama de leite e um tutor. E quando ele retorna para o seio familiar, ele já sabe falar, inclusive, várias línguas, porque ele recebe educação. Mas os pais não querem se apegar à criança, porque essa criança não saberia, né, e aí na afirmação popular, né, não se tem nenhuma confirmação de que a criança vai vingar. Então, e se a criança morrer? Por isso as pessoas não se apegavam às crianças. Um outro fato curioso, como as famílias não se apegavam às crianças, ter um grande número de filhos por um longo período da história representava simbolicamente a possibilidade de ter uma velhice segura. Então representava aí segurança na velhice. Poxa, como assim segurança na velhice? Um dos filhos, e aí pensa a família tem vários filhos, 10. Alguns vão sobreviver. Então é fato que nem todos. Alguns vão sobreviver. E destes que sobreviverem, alguns poderão cuidar dos seus pais. Né? Então olha que, no mínimo, interessante essa questão. Por isso as famílias tinham um grande número de filhos. A partir do século X, então eu trazia aqui como referência, a igreja começa a interferir nesse aspecto de pensar aí a vivência da criança, e ela entende que o matrimônio é sagrado. As crianças são frutos do matrimônio. Logo, as crianças também começam a ser vistas como sagradas. Veja que associação interessante. Então a criança não é mais um ser pequeno ali, mas um ser normal, sem essa identificação de infância ou sem outro tipo de identificação. Começa a se pensar a questão da criança como sendo já uma interferência divina. Então a igreja começa a construir um discurso em torno dessa questão do matrimônio, mas aí já começa a aparecer uma outra questão interessante, que esta criança seria associada
a ideia de um ser pequeno e angelical. Então veja que interessante, né? Tanto que se a gente pega a representação das crianças ainda nesse período final da Idade Média, você tem aí essa associação da criança aos anjos, né? Então se você olha lá as obras de arte, por que os anjos são representados como crianças? Porque simbolicamente a igreja começa a olhar de forma diferente para esse tratamento dado às crianças. Uma outra coisa extremamente interessante é que a igreja ela passa a condenar a morte de crianças, né? Ela fala que, olha, a morte de crianças está associada aos rituais de bruxaria. Então a igreja é a primeira que se opõe a esse tipo de prática social e em prol de uma defesa dos direitos da criança. Fala, ó, executar crianças está associado a um ritual de bruxaria. Não se deve executar crianças. Por quê? Porque as crianças são associadas a esse elemento angelical. O casamento tem aí a sua importância dentro de uma construção social. Nós poderíamos até pensar, poxa, não acredito, não concordo, não frequento nenhuma igreja. E você está pensando. E eu não estou fazendo nenhuma afirmação com relação a questões religiosas. Mas estou trazendo para você uma reflexão extremamente importante dentro de uma construção filosófica aonde a igreja teve um papel determinante para a construção da família. E a família, nós sabemos, ela é de suma importância para a construção da sociedade, ou seja, a família é a célula inicial da sociedade. Só existe a possibilidade de construirmos uma sociedade a partir do momento que temos aí as famílias previamente construídas. Nosso modelo de família continua sendo o mesmo? Se distanciou muito, né? A gente não vai entrar nessa esfera, pelo menos nesse momento, porque aqui o que nos interessa é discutir esse papel da criança enquanto uma construção da criança, a construção da infância, nessa perspectiva, digamos, filosófica. Mas a família e a igreja, veja, igreja reforça a construção do modelo família e a família vai reforçar esses vínculos com a criança. Então começa muito distante do que poderíamos pensar enquanto uma construção de direito. Fala assim, olha, me diz um direito que a criança tinha lá na Idade Média. Não tem direito. Eu estou falando que as pessoas começam a olhar para a criança de uma forma diferente, né? Que a criança não é mais coisa. Então que eu não posso simplesmente executar uma criança, que eu não posso simplesmente abandonar uma criança, que eu não posso entregar essa criança à mercê da sorte, mas existe um discurso que começa a nos chamar a atenção para olharmos para esta criança de forma diferente. Ao pensar que essa criança ela é algo mais do que simplesmente um adulto em miniatura. Então começa a aflorar lá no século XVIII, e olha, a gente começou a falar assim, século X, a igreja começa a valorizar modelo de família, século X. Isso vem evoluindo. Quando se chega aí século XIII, XIV, XV, começa a se pensar direito da criança. Século XVIII, começa a se pensar a questão do sentimento da infância, né? Pô, sentimento da infância, como assim? Então será que essa criança ela tem momentos diferentes dentro do seu desenvolvimento? Claro, hoje nós sabemos que sim, né? E para isso você tem toda uma construção em torno da psicologia, em torno da pedagogia, em torno da educação, né, em torno aí de uma psiquiatria, falando das fases de desenvolvimento da criança. Então hoje nós sabemos que sim, existem etapas importantes dentro do desenvolvimento, e se estas etapas por algum motivo, alguma razão, sofrem um bloqueio,
esse desenvolvimento ele cessa. Então existe sim um processo contínuo no desenvolvimento, onde cada etapa tem a sua importância devida. Mas é lá no século XVIII que começa a se pensar a questão da educação. Fala, olha, uma educação diferenciada para essas crianças que venha a contemplar cada uma dessas etapas de desenvolvimento. E surge um discurso em torno da individuação. E aí você pode pensar assim, mas como individuação? A criança ser tratada como indivíduo. Veja, dentro de toda essa questão histórica, né, que resgatamos aqui de uma maneira breve, o indivíduo, na perspectiva da criança, na perspectiva da infância, surge no século XVIII. Século XVIII você começa a pensar que a criança ela é única, que a criança é um indivíduo, é um serzinho, a individuação. Então as crianças não são todas a mesma coisa. E isso é uma questão bastante interessante e eu gosto de resgatar aqui um aspecto dentro da construção filosófica do indivíduo. Pensa assim, quando que surgiu a ideia de indivíduo numa perspectiva filosófica? Então a gente estava falando lá do Código de Hammurabi, né, os nossos resgates mais antigos, e retomamos o Código de Hammurabi. Para os egípcios, ou mesmo depois para os gregos, e até chegarmos aos romanos, não existe a ideia de indivíduo. O individualismo também é fruto do cristianismo. Existe toda uma relação de importância na construção desse conceito. Então, se a gente pensa indivíduo para os gregos, não existia a ideia de indivíduo para os gregos. Você pode entender isso muito fácil se você voltar lá na mitologia grega. Então, se você olhar na mitologia grega e pesquisar vários mitos, você vai encontrar a seguinte questão, como sendo central. Se alguém age de maneira errada e é condenada também a sociedade. E a sociedade toda é punida. Se alguém age de uma maneira correta e é beneficiado também é toda a sociedade. Quer ver um mito que todo mundo conhece, já ouviu falar e alguns já foram estudar de maneira mais profunda. O mito do Édipo, né? O Édipo rei. O Édipo, quando foi condenado, e vou aqui resumir, não vou trazer toda a narrativa do mito, né? Depois você pode aprofundar, é um dos mitos clássicos para compreendermos a construção social entre os gregos, e além disso nós podemos compreender vários aspectos, né, para a construção da filosofia nesse período. Mas resumindo aqui o mito do Édipo. Então Édipo havia sido condenado pelos deuses, inicialmente, por ter executado seu pai, Lion, e ter casado com a sua mãe, Jocasta. A sociedade não sabia, ninguém sabia, né, que o Édipo havia matado seu pai, e muito menos, que era o rei de Tebas, e muito menos sabiam que ele era filho da Jocasta. E para isso você lê a primeira parte lá do mito. Os deuses começaram a condenar a sociedade. Como é que os deuses condenaram a sociedade? De que maneira que os deuses condenaram a sociedade, né? Como é que estava ocorrendo? Os deuses começaram a jogar pragas, né? Então as pragas. E quando foram consultar o oráculo, né, que traria aí uma leitura do mundo, então o oráculo como se fosse aí um grande adivinho que vai explicar o que está acontecendo com a sociedade, que vai dar uma luz para o que deve ser feito. O oráculo vai falar, olha, existe alguém vivendo em incesto, logo, enquanto vocês não descobrirem quem está agindo de maneira errada, a sociedade toda paga.
E veja, falei que não queria entrar aqui numa questão, uma análise psicológica disso, né? Muito longe da psicanálise, mas trazendo para uma questão filosófica, e aí a ideia da individuação. Seria bem mais fácil o oráculo falar assim: olha, você, Édipo, matou o seu pai, Lion está casado com a sua mãe, por tais e tais motivos. O oráculo não vai falar nada disso. O oráculo vai deixar aberto, né? Falou: existe alguém cometendo incesto. A sociedade toda irá pagar. Ok, quem está cometendo? Todo mundo paga. Lembra que eu falei para vocês, e esse mito aqui é apenas para exemplificar, se uma pessoa age errado, todo mundo é punido. Se uma pessoa age correto, todo mundo é beneficiado. Depois há toda uma investigação até o Édipo saber que ele é o culpado e o desfecho da história, né? Não estou aqui para dar spoiler, e simplesmente para falar que entre os gregos não existia a ideia de indivíduo. Quer ver uma outra tese que reforça bastante isso? E a gente pode trazer aqui para esse viés da perspectiva da criança, perspectiva da infância. Quando a gente pensa que utilizar aqui como referência a questão da escravidão entre os gregos. Atenas, no auge do seu desenvolvimento, da sociedade ateniense, ela tinha uma população em torno de 500 mil habitantes. E destes 500 mil habitantes, tinham 300 mil escravos. Entre os escravos, era muito comum lá, mulheres, crianças, idosos, né? A escravidão ateniense não está relacionada a nenhum aspecto racial, ou nenhum aspecto apenas racial. Está relacionada a vários fatores, dentre eles, os maiores fatores são aqueles de natureza social. Como assim natureza social? Aquele que tinha dívidas e não conseguia liquidar as suas dívidas se tornava escravo. Prisioneiro de guerra se tornava escravo. Aquele que não honrava com a própria palavra se tornava escravo. Mas vejo eu que o fato mais curioso dentre estes que determinavam quem era escravo ou não, diz respeito à criança. Por quê? O filho do escravo é escravo por natureza. E aí você vê, como assim o filho do escravo é escravo por natureza? O aspecto social, ele era determinante para a ordem. O aspecto social, ele era determinante para a ordem futura da criança. Então, o filho de escravo é escravo. Como o filho de político é político, o filho do artesão é artesão. A natureza social, ela determinava o que esta criança seria, ou se tornaria, ou nesse caso, não se tornaria. Né? Porque o filho do escravo, ele era condenado a ser escravo para sempre. Pô, pensa que pesado isso. Filho do escravo vai ser condenado a ser escravo para sempre. Pô, é uma coisa bastante pesada, né? Para a gente não pensar aqui uma determinação muito dura. E a questão da individuação. O indivíduo. O escravo não era indivíduo, como nenhum grego era indivíduo. Por isso a maior parte da sociedade era escrava. O ser escravo não significa não ter acesso ao conhecimento. Grande parte dos escravos na sociedade grega, eles eram letrados, mas as crianças eram condenadas por não terem aí uma perspectiva individual, elas eram condenadas pela própria natureza a se submeterem a essa relação de servidão. Então a gente falava assim, o indivíduo surge a partir da intervenção do cristianismo, ou a partir do cristianismo. Por quê? A partir do cristianismo, e aí vamos pensar, né, do século I, teoricamente, você tem a marcação do nascimento de Jesus Cristo, até o ano 300, a organização da Bíblia como um todo e a organização da igreja, começa a construção de um discurso em torno da ideia de indivíduo. Né? Como ocorre essa construção?
Quando começam a surgir as afirmações de que você, no dia do juízo final, será julgado pelos seus atos, pelo que você fez de certo, pelo que você fez de errado. Você não vai mais ser julgado, condenado, inocentado, com base na média dos atos da sociedade. Então não é a sociedade que vai julgar se está certo ou está errado. Você não vai mais ser julgado pela sociedade. O julgamento passa a ser identificado a partir desse aspecto individual. Então surge aí essa ideia da individuação. Por quê? No fim da minha vida, ou aí no fim da vida de cada indivíduo, serão colocados na balança os seus atos positivos, os seus atos negativos, e para onde a balança pende, você será o inocentado ou condenado. Veja que interessante, a partir desse momento surge um olhar de forma diferente para esse aspecto indivíduo. Então, a partir desse momento, começa a se pensar no indivíduo. Só que para chegar no aspecto individuação da criança, porque o indivíduo é uma pessoa adulta. Agora, até chegar no aspecto da criança, isso demora. Porque nós já estávamos falando, demora a construção da infância, demora essa construção da criança. A criança não era visto como criança. Do latim, a criança significa infans, que depois vai dar origem ao termo infância. Então, infans é aquele que não fala, no latim. Criança, ou infância, aquele que não fala. Se ele não fala, ele está num nível inferior. A partir do momento que ele começa a se relacionar com as pessoas, ele fala, quer dizer, há uma comunicação, mesmo que uma comunicação muito rudimentar, podemos pensar nós, até porque pensa assim, nós, a experiência que temos com crianças. Muitas vezes, as crianças elas começam a falar lá na tenra idade, e aí tenho como referência, o meu filho, o primeiro, ele começou a falar pouco mais de um ano. Então foi precoce, a fala nele foi precoce. Quem entendia o que ele falava? Só os pais. Só quem estava ali muito próximo que entendia o que ele falava. Mas nesse momento, durante a Idade Média, entende-se que sair da infância pela fala representa a inserção na vida adulta. Então uma criança que começa a falar de uma maneira que os outros já passam a entender. E aí você pode pensar, 2, talvez aí 3 anos, então não tem uma idade. Quando a criança começa a falar de forma que os outros comecem a entender o que ela está falando, ela deixa de ser criança nesse momento. E ela já passa a se relacionar apenas na vida adulta. Ela passa a se relacionar como adulta. Então, a partir do momento que ela começa a falar, ela já é adulta. E as pessoas já sabem quem ela é, o que ela está falando, e não existe mais nenhuma preocupação com relação à infância. Então, veja que interessante essa ideia da infância. A infância não fala, o infans. Começou a falar, é inserido na sociedade. É inserido na sociedade, passa a ser entendido como adulto. Dentro dessa evolução, nós chegamos agora no momento, para mim, um dos momentos, até falar um dos momentos mais chocantes, é extremamente complexo, quando nós nos deparamos com cada um dos períodos que a construção da infância nos choca, e não de uma forma positiva, mas sim dessa maneira cruel. Mas quando nós chegamos no período da Revolução Industrial, período da Revolução Industrial, e aí nós podemos ter aqui como referência o século XVIII, mas isso vai se estender até o século XX, e já vou trazer mais informações para vocês compreenderem um pouquinho.
né? Eu utilizo aqui uma obra de referência, que é uma obra também que eu indico sempre que posso indicar, que está relacionado a uma questão temática, é a obra A História da Riqueza do Homem. Se você digitar aí a História da Riqueza do Homem, né, PDF, já vai aparecer a primeira indicação da pesquisa, já é o livro gratuito, porque está em domínio público. Não me interessa sempre a história da riqueza como um todo, como nesse caso, né? Nesse caso me interessa um capítulo específico que eu trago aqui para ser a referência da minha fala, aonde eu trago o capítulo 10. Então, pesquise, né, para perceber que as minhas falas aqui têm um fundamento. Se você aprofundar essa pesquisa, elas acabam nos chocando muito mais do que simplesmente o ouvir falar. O capítulo 10, ele começa a falar da questão do trabalho. Então, essa obra como um todo, ela não vai falar só da Revolução Industrial. Ela vai falar da história da riqueza, como o homem foi construindo e acumulando riquezas ao longo da história. Num determinado momento, começa a falar da Revolução Industrial. Utiliza aqui como referência, que depois é a referência que vai ser utilizada até por Adam Smith, o Karl Marx, né, entre os nomes mais famosos. Tem esta leitura da sociedade desta época. Não está falando para nós, né? Não está falando aí para os brasileiros, não está falando para a nossa sociedade, mas ele está falando lá para aquela sociedade. Então, Inglaterra, século XVIII. Por que esse capítulo 10 me chama tanta atenção? E é um capítulo assim que toca bastante de uma maneira negativa, porque o título do capítulo ele traz a seguinte afirmação, né? Estamos contratando. Crianças a partir de 2 anos estão aptas ao trabalho. Aí você pensa assim, crianças a partir de 2 anos aptas ao trabalho. O trabalho infantil é um capítulo à parte. Eu acredito que a gente nem consiga explorar esse ponto central no Congresso, porque o nosso foco é a questão da violência, porque teríamos uma infinidade de materiais para falar sobre o trabalho infantil até os dias de hoje. Mas o que choca, então, não é só trabalho infantil, mas crianças a partir de 2 anos estão aptas ao trabalho infantil. Pô, aí é uma coisa mais pesada. Você pode estar pensando assim, o que uma criança de 2 anos faz? Se a gente estava falando há pouco que a criança 3 anos às vezes começa a falar de uma maneira que a gente entende de forma mais clara, e a partir de 2 anos ela já vai trabalhar nas fábricas. As crianças a partir de 2 anos eram aptas a trabalhar nas fábricas, entrando embaixo das máquinas de tecelagem, então as fábricas de tecelagem, para puxar os fios e emendar esses fios das máquinas de tear. E aí você pensa, não parece um trabalho tão difícil, mas passar o dia todo fazendo isso, fio dessa máquina, fio da outra, fio da outra. Quantas horas por dia a criança trabalhava? O mesmo livro vai trazer aqui como referência a criança que trabalhava até 16 horas por dia. Se a gente pega aí a referência do próprio Marx, ele vai falar que trabalhava 18, em alguns momentos o adulto chega a trabalhar 20 horas por dia, o que levava aí a um estado de estafa e as pessoas morriam muito jovens, não conseguiam, isso é um ritmo absurdo de trabalho. Mas então uma criança de 2 anos trabalhar 12 horas, que seja 8, inadmissível. Outro problema muito grave, retratado aqui na obra, o grande número de acidentes de trabalho envolvendo essas crianças. Estas crianças se acidentavam, de uma maneira muito rápida e se tornando até muito comum. As crianças se acidentavam de uma maneira muito rápida. Para o dono da fábrica, trazendo um prejuízo gigantesco. Você imagina então comigo. A criança está lá colocando a mão para puxar a linha do tear,
mas ela não sabe quando colocar a mão, quando não colocar a mão. É criança, né? Não tem essa ideia de discernimento. E de repente ela põe a mãozinha, a máquina vem e esmaga a mãozinha da criança. E aí, para o dono da fábrica, prejuízo gigantesco para a linha de produção, não para a criança, para a linha de produção. Por quê? Você já deve ter limpado mancha de sangue em tecido, na roupa. Pô, que prejuízo gigantesco, né? Porque o sangue da criança manchou todas as máquinas, ou a máquina, o tecido, a lã, trouxe um prejuízo. O prejuízo da máquina parada durante meio período para limpeza. Então tem que limpar a máquina. E a narrativa é extremamente cruel porque não se pensa em momento algum a questão da criança. Fala, tá, mas a criança, meu Deus, perdeu a mão, perdeu um braço, perdeu a vida. Criança não valia nada. Que aí é um outro ponto que nos choca mais ainda. Mais do que a questão do trabalho, o que nos choca é o preço da vida humana, o preço da infância. A criança não valia nada. Aquela afirmação que dentro da história nós vamos ver associada a outras questões, e entre elas as questões raciais, né? A carne mais barata do mercado, nesse período, é a carne infantil. Depois vai ser a carne negra, né? Vai ser a carne do escravo, mas nesse período é a carne infantil, a carne mais barata. E aí você pode pensar comigo, e os pais dessa criança? Os pais dessa criança, primeiro, colocavam as crianças para trabalhar como um auxílio complementar à renda da família. Então a família vivia com um salário miserável, e essa é toda uma grande parte da discussão em torno da construção dos direitos. Os salários eram salários miseráveis. Com esses salários miseráveis, as famílias mal conseguiam se alimentar. Tinha um grande número de filhos e os filhos trabalhavam para complementar a renda. Nesse mesmo livro, a partir desse capítulo 10, que você tem aí a sequência, você vai encontrar uma entrevista feita com um pai que trabalha nas fábricas. Então está trabalhando lá na fábrica, na Inglaterra, e um repórter pergunta para ele, olha, o senhor tem filhos? E esse pai vai afirmar, tive, graças a Deus estão todos mortos. E aí a primeira vez que você lê aquilo, choca, e não vou dizer que na 10ª vez vai continuar chocando. Você lê aquilo e fala, pô, é chocante um pai falar que graças a Deus os filhos estão mortos. E aí você pensa assim, como? O que passa pela cabeça desse pai para afirmar que graças a Deus os filhos estão mortos? E aí você continua a leitura e você vai encontrar a seguinte compreensão. Graças a Deus meus filhos estão mortos, não precisam mais se submeter a esse trabalho desumano que é feito nas fábricas. Então veja, o pai tem concepção de que aquilo que ele está fazendo é uma escravidão. Aquilo não é trabalho digno para ninguém, muito menos para os seus filhos. Só que a criança, ao trabalhar, ela representava um aumento percentual na renda do pai. Também é interessante, se você volta aqui, você vai encontrar detalhadamente como se dava essa contribuição. Mas era mais ou menos assim. Pense comigo. Uma criança de 3 anos, 3% a mais no salário do pai. 5 anos, 5% a mais no salário do pai. 10 anos, 10% a mais no salário do pai. Se você pensar, 10 crianças, teoricamente tem com uma média de 10 anos, o pai dobra o salário. 100% a mais de salário. Então consegue dobrar. Vai ficar rico com isso? Claro que não. Mas vai conseguir comprar comida para todo mundo. Por que tem um grande número de filhos? Existe o discurso da igreja nesse momento, com relação à valorização do patrimônio e a questão da importância da infância. Então existe esse discurso da igreja. Existe um discurso da igreja com relação à natalidade. Então, olha, o casamento é para procriar também, para ter filhos com uma dádiva divina. Então existe esse viés. E existe um outro entendimento,
que é a ideia de que os filhos são a garantia de uma velhice futura também. Então, quando a gente se depara com essa afirmação do pai que vai falar, olha, graças a Deus os meus filhos estão todos mortos, é algo que nos choca, porque em momento algum está sendo pensado a questão da criança, da infância. E aí eu falava para vocês, logo no início desse período onde nós estamos analisando a infância, falou, olha, o livro vai trazer uma narrativa sobre a questão do trabalho infantil a partir da Revolução Industrial. Mas quando que termina isso? Não termina na Revolução Industrial. Nós temos aí o fim. O fim é difícil falar, né? Pô, quando que termina? Você pode estar falando assim, poxa, mas Luciano, hoje no Brasil ainda tem trabalho infantil. Tem. Então vamos deixar distante essa ideia de fim. Mas onde começa a diminuir o trabalho infantil é a partir dos Estados Unidos, 1934. E não que começa a diminuir, mas você vai encontrar a mesma narrativa do trabalho de crianças nas fábricas lá nos Estados Unidos na década de 30. E aqui de uma maneira bastante cruel e pesada, porque aqui você encontra fotos, né? Então pesquise, né? Crianças trabalhando nos Estados Unidos na década de 30. Porque aí você tem fotógrafos famosos fazendo a denúncia do trabalho infantil nesse período. E existe também os registros das crianças que sofreram consequências como amputações de membros ou mortes como consequência desse tipo de trabalho infantil. Então é algo que sempre se estende por séculos, né? Veja, eu comecei a falar a Revolução Industrial, chegamos até a década de 30 nos Estados Unidos, e se fôssemos falar do Brasil, até os dias de hoje, né? Você vai pesquisar, existe aí inúmeras denúncias com relação ao trabalho infantil. Depois, então, você veja o salto que nós demos com relação à construção da infância. Um marco para nós é o Estatuto da Criança e do Adolescente, aonde preserva a infância até os 12 anos. Então não mais lá o infância, começou a falar, saiu da infância, os outros começam a entender, é um mini adulto, muito longe disso. Até os 12 anos nós temos a infância. Depois dos 12 nós ainda temos a adolescência até chegar na idade adulta. Mas existe um direito que vem preservar e garantir a infância. Quando a gente olha, pelo menos aqui no aspecto legal, porque no aspecto social, esse congresso mesmo é fruto daquilo que nós não temos, né? Que seria a efetivação. Então está na lei, todo mundo tem esse direito. Na prática a gente sabe que infelizmente não é assim que funciona, e infelizmente as pessoas elas não têm todo esse direito, né? Mas na teoria o Estatuto da Criança e do Adolescente é um salto gigantesco no sentido não só de regulamentar, mas de preservar e ser aí o garantidor da infância. Eu não vou entrar aqui no aspecto legal, mas outro ponto que gostaria de discorrer nessa análise aqui que estamos fazendo é a questão do abuso, né? Olha, o que o abuso contra a criança causa? E também não vou entrar aqui numa esfera específica, como a gente vai ter outras palestras tratando desse tema específico, mas falando assim, o abuso ele afeta não só uma questão física, né? Não é só aquela criança que sofre uma violência física, mas esse abuso ele afeta a criança dentro de um viés inteligível. Assim, o abuso é tão cruel que entra dentro da cabeça das nossas crianças e aquilo ele muitas vezes é mais cruel do que a parte física. Por que é mais cruel do que a parte física? Fisicamente, a criança ela pode se recuperar. E talvez o fisicamente não demore tanto tempo.
Pensa assim, uma criança que levou uma surra, um tipo de violência. Uma criança que foi agredida fisicamente, né? Vai além desse levar surra. Quando a gente se depara com coisas chocantes, como por exemplo, apanhar no rosto, né? Pensa que um tapa no rosto de uma criança, ele não está afetando só fisicamente ela. Até porque, pensa assim, demorou um dia para ir lá no IML. Pô, em pouco tempo, essa criança chega lá, fez o exame do corpo de delito, mas não vai ter mais um registro físico. Mas qual é o trauma psicológico? A parte psicológica, a parte sentimental, ela é afetada de uma maneira quase que quase intransponível, porque às vezes nós não sabemos e é difícil você mensurar a consequência do trauma, tá? Mas isso afeta de uma maneira gigantesca. Existem pesquisas que vão identificar que quando a criança sofre violência, esse trauma afeta a questão do seu desenvolvimento inteligível, e se essa criança não recebe um acompanhamento, não recebe um cuidado especial, ela vai ter consequências inteligíveis. Então ela vai ter dificuldades gigantescas no sentido de se relacionar. Por isso, o acompanhamento ele é fundamental. A mesma pesquisa que diz que a criança sofre esse bloqueio, ela também vai trazer a informação de que as crianças que recebem todo acompanhamento e cuidado devido, eles aumentam de forma significativa a sua melhora. Outro ponto aqui central que trago para vocês é a importância do papel dos pais. Nós, enquanto pais, ou nós, como responsáveis por acompanhar esse processo, temos aí um papel fundamental. Os pais, principalmente, porque as crianças são o espelho dos pais. Se ela tem uma família que a ama, ela vai aprender a retribuir com amor. E no futuro vai criar uma família amorosa. Se ela não tem, e aí não estou condenando ninguém, né? Falar assim, se ela não tem, ela não será. Se ela não tem, ela vai ter uma maior chance de repetir o que ela aprendeu como certo, infelizmente. Então, se ela aprende pela violência, ela repete violência. Se ela aprende pelo amor, ela repete amor. Outra coisa que trago aqui também, já como mensagens finais para a gente delinear esse aspecto filosófico em torno da construção da infância, seria as necessidades da criança. Uma coisa que você deve ter analisado durante toda essa nossa compreensão aí da infância. As necessidades vão além das necessidades físicas, vão além das necessidades biológicas. Um dos nossos pontos centrais para a construção da infância são as necessidades psicológicas. E aí você pensa assim, o que uma criança precisa? Amor, carinho, afeto, atenção. Eu lembro de uma entrevista que foi feita com as crianças do Instituto Padre Severino, tá? E já última história minha aqui. Instituto Padre Severino. E perguntaram lá para os menores infratores, olha, como é que eles vieram parar no instituto, o que eles tinham feito. E aparece duas criancinhas, tem em torno de 8 anos, né? 6 e 8 anos. Um cutuca o outro e fala assim, fala o que fizeram com você, fala o que aconteceu. E aí o outro inicialmente fica um pouco envergonhado, mas aí ele vai falar. Né? Ele fala, olha, minha mãe vendeu. E as pessoas não entendem, falam, não entendi. O que aconteceu? Minha mãe vendeu.
Ele fala rápido porque tem vergonha do que ele está falando, mas depois da insistência e depois de repetir várias vezes, talvez até crie coragem, aí ele fala: a minha mãe me vendeu. E aí você pensa: pô, como que a tua mãe te vendeu? O que aconteceu? Então a pessoa pergunta: o que aconteceu? Ele fala assim: a minha mãe era usuária de drogas e ela não tinha mais como pagar pelas drogas, ela me vendeu para os traficantes. E eu trabalhei como fogueteiro muito tempo. Um dia eu lancei os foguetes quando a polícia estava invadindo a favela. Um dos foguetes, os policiais viram que era eu, atiraram e um dos tiros atingiu minha perna. Ele mostra a perna também toda estraçalhada pelo tiro. E pergunto para ele: o que você queria? E aí ele fala: olha, o meu sonho é ter uma família. O meu sonho é ter um pai, ter uma mãe, é ter uma infância. E essa fala é muito dura. Serve para a gente pensar o seguinte: uma criança é muito mais do que ter comida ou ter um teto. Uma criança, para ser feliz, precisa de amor. Ela precisa daquilo que são as necessidades psicológicas. Precisa de amor, precisa de esperança, precisa ser amada, precisa carinho. Vocês viram, né? E pelo menos aqui de uma maneira breve, nós construímos um discurso que nos distancia da ideia de infância inicial. Hoje a criança não é mais coisa, mas nós temos muito a fazer para garantir que as crianças tenham a sua infância. Espero que o Congresso nos ajude, pelo menos, a encontrar energia, força e informação para continuar lutando contra a violência das nossas crianças, dando um basta a essa violência e para que não desistamos nunca, porque as nossas crianças são o nosso futuro. Basta contra a violência. Um abraço para todos. Nos encontramos nas redes sociais. Abraço.